Eu sou a Lu e hoje nós vamos pintar a saíra de 7 cores, um passarinho extremamente colorido. E o texto que eu escolhi está em João capítulo 12, versículo 26, que diz assim: Se alguém me serve, siga-me, e onde eu estiver, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, meu Pai o honrará. Esse pássaro se chama saíra de 7 cores, é típico aqui do nosso litoral, da Serra do Mar. E o risco você encontra gratuitamente na minha página www.sonalupinturas.com.br. Nós vamos começar pelo preto e eu vou usar um pincelzinho aparadinho número 4. Eu vou colocar o preto aqui, ó, no bico. Ele tem um espaço ali pequenininho que é branco. Aqui é só preencher mesmo, tá? É muito fácil pintar pássaro. Agora já vou colocar aqui, ó, no olho também. Essa área aqui, ó, toda. Aí desce por aqui. Tá vendo aqui, ó? E vem parar aqui embaixo, tudo preto. Aqui também, ó, eu desço por aqui com o preto e venho colocando todo esse espaço até aqui embaixo. Aí vai subir uma linha aqui, assim, e a gente completa esse pedaço. Eu vou preencher aqui e já mostro pra você. Um detalhe, quando você estiver preenchendo assim, ó, essa área, não faça linha reta. Trabalhe assim, ó, dando pinceladinhas, porque são penas. Vai ficar bem crespinho. Aqui você faz assim para baixo com o preto. Olha, preenchi essa área aqui. Agora aqui na cauda, esse pedaço aqui do meio também é preto. Quando eu subo o risco assim, porque tem uma nuance de preto ali pra cima. Agora eu vou pegar o pincel bem de pezinho e já vou fazer aqui essa linha. E essa linha tem aqui, ó, um contorno de preto também. E aqui, ó, vem um pedacinho. E depois mais um pedacinho. Ah, aqui no pescocinho também tem um pedacinho. Eu ainda não tinha feito. Chega a juntar aqui. E aqui sobe um contorninho. Isso. Agora eu lavo o pincel e imediatamente eu já venho com o azul. Eu pego um pouquinho de tinta azul celeste e eu vou fazer assim, ó, é uma nuance de cor em cima do preto. Essa tinta aqui, ela vai sumir um pouco, então não aperte o pincel. Coloca a tinta assim, ó, bem de leve e deixa. Agora, nestes espaços aqui, ó, também eu vou colocar o azul, assim, uma pincelada e puxa. Uma pincelada e puxa. Aqui já fica assim bem preenchidinho. Agora eu lavo o pincel e eu vou usar verde folha para continuar aqui, ó. Dar uma leve misturadinha no azul. E esse verde folha, ele vem mais ou menos até aqui, ó.
Aqui também, uma leve misturadinha no azul. E vamos preencher essa área com verde folha. Aqui, essa parte, você faz uma passagem, mas não precisa misturar a tinta. Pode deixar assim, arranhadinho, do verde pro preto. Agora, nós já vamos colocar o amarelo canário nesse outro pedaço aqui de cima. Você vai descer com o amarelo, assim, dando pinceladinhas até aqui, ó. Aqui você não precisa misturar, mas você pode ir morrendo com o amarelo, assim, com pinceladinhas. E até aqui, ó, essa parte você pode dar algumas pinceladinhas. Tá vendo? Ele vai sumir um pouquinho, mas vai ficar diferente o tom. Isso daqui é quase uma passagem aqui, ó, do azul pro amarelo, que fica esverdeado. Mas é mais fácil a gente fazer com a cor. Ó, quando você encontra o amarelo e o azul, você vai ter esse verde vibrante. Dando pequenas pinceladinhas. De forma que apareça o verde, que apareça o azul. Lavo o pincel para continuar. E aqui eu vou colocar o amarelo na beiradinha. E já vou preservar uma área aqui que eu já vou colocar o laranja. Sempre faça por último a peninha que tá por cima. Aqui nesse caso, o preto, a pena vem de cima para baixo. Então o preto tá por cima do amarelo. Só que nós vamos voltar depois para dar uma arrumadinha ali. E aqui eu já vou colocar o laranja. Aqui no meio vai ficar mais forte. E à medida que vai pro ladinho, vai subindo em cima do amarelo e vai clareando esse laranja. Ó, por aqui ele já some, porque não é para ele encontrar o verde. Aí, a gente enxerga o laranja e enxerga o amarelinho. Já vou fazer essas 3 partezinhas aqui com o verde também. E agora, já vou começar a fazer essa parte aqui de baixo. Meu pincel tá sujinho de verde, peguei o amarelo. Agora, eu vou pegar um pouquinho do branco e vou dar umas batidinhas aqui, fazer umas peninhas, porque essa parte aqui é aquela parte mais que tem penugem, é mais clarinho. Ó, deixei mais clarinho. Isso passa um pouquinho aqui para esse lado também da perna. Sigo um pouquinho do amarelinho. Lavo o pincel. Agora eu vou colocar o verde aqui. Tá vendo aqui a perna dele? Essa perna eu vou trabalhar com preto. Preto. E aqui eu já vou fazer pinceladinhas assim, porque aqui vai ficar um pouquinho mais claro. Eu vou colocar o branco. Coloco uma linha e já dou uma puxadinha. Aqui também, ó. Eu já venho descendo. Só com o pincel sujinho tem assim umas manchinhas de preto aqui, ó, pra fora da perninha. E agora eu vou dar mais umas pinceladinhas pra fazer meio que sumir. Aqui tem um toquezinho de azul. E agora eu continuo com o verde.
essa partezinha, vou voltar aqui nessa parte para marcar aqui o final da perninha. Tem uma casquinha, né, uma partezinha clarinha, fica assim meio manchadinho. Coloca a tinta e dá uma puxada no pincel assim. Não precisa inteiro, mas isso faz um redondo. Já vou aproveitar e vou fazer a outra patinha aqui, ó, outra perninha. O preto, aqui já é o dedo. Esse outro dedo eu vou fazer só quando fizer o tronco. E esse pega um pouquinho de claridade aqui. E agora, terminando de preencher essa parte aqui de verde. Essa parte aqui da barriga e começo do peito, aqui eu já venho passando pro azul. Então, eu venho colocando pinceladinhas de azul sobre o verde. E essa primeira parte aqui, ó, que não é uma apenas só. Também eu vou colocar o verde e vou passar um pouquinho do azul. Continuando nessa parte aqui agora, eu vou preencher tudinho de verde. Aí, preenchido, agora eu vou pegar o amarelo canário e começando daqui, eu vou fazer uma porção de batidinhas, porque esse verde aqui, na verdade, é uma mescla, né, do azul e do amarelo, só que eu resolvi usar o verde direto, que é mais fácil. Aqui, ó, você vem sumindo assim com o amarelo. Agora, nós vamos lavar o pincel e vamos colocar o azul celeste nessa área aqui. Também, a princípio, eu vou preencher. Preenchido de azul, agora eu vou usar uma pontinha de violeta e aqui, ó, um pouquinho aqui, são manchinhas, tá? Tá vendo? Bem aqui no fundinho e outro pouquinho aqui. Daí você põe uma manchinha e vem sumindo assim, ó, com o violeta. Aqui fica um pouquinho mais fortinho o tom. Isso. E aqui tem uma manchinha de preto, assim. Ó, tá vendo essa pena? Bem aqui, ó, arrematando essa pena. Uma manchinha de preto. E depois aqui na pontinha também tem uma manchinha assim de preto. Agora lava o pincel, pega um pouquinho do branco e aqui, ó, nessa área, um pouquinho do branco em cima desse azul. Vai fazer um contorno. Colocando de pouquinho e daí vai aumentando, de pouquinho vai aumentando. Para não correr o risco de colocar muito. Pronto, mais um pedaço. Agora, ali no pescoço dele, a gente vai colocar verde novamente, nessa área aqui. Agora, eu vou pegar um pincel zero. E, com o preto, eu vou fazer umas manchinhas, assim, ó. Nessa área aqui. Já vou fazer algumas manchinhas também aqui embaixo, que quando a gente tem uma cor, o preto seco, por exemplo, você vai colocar a outra cor, ele fica assim sempre
ele não fica assim um aspecto muito bonito. Então, vou fazer um acabamento aqui com o preto, para deixar crespinho, porque isso daqui são peninhas, e as peninhas, uma cor não vai se fundir dentro da outra, porque são cores diferentes. Então, assim, já vou deixar prontinho aqui o acabamento com preto. Até aqui, ó, o preto, ele tem uma pontinha aqui assim em cima do branco. Feito isso, eu vou colocar peninhas agora com o amarelo. Vou usar esse pincel número 4 e são pontinhos, são muitos pontinhos. E assim, não é tudo reto. Aqui, quando chega aqui pelo meio, eu começo a fazer esse movimento, ó. Não tô fazendo reto, tô vindo pra cá. É como se a peninha virasse. É claro que esse amarelo aqui, ele vai secar e ele vai sumir um pouquinho. E é isso mesmo que a gente quer. Aqui evita o preto, tá? Você vai batendo o pincel, mas deixa os pretinhos ali aparecendo. Não bate em cima, não. Agora vamos para a cabeça. Para fazer essa cabeça, eu vou preencher de branco. Agora eu vou pegar o azul celeste e vou fazer uma sujeira em cima. Agora eu não tô fazendo pinceladinhas. Eu tô colocando a tinta e tô esfregando, mas deixando assim meio manchado. Não é para preencher em cima novamente. Aqui nem tem essa divisão assim tão forte. Tá, fiz com o azul. Agora eu vou pegar o verde, nem lavei meu pincel. E essa parte aqui, ó, embaixo do bico, aqui embaixo do olho, que eu tô manchando com o verde. Sobe um pouquinho aqui, contorno o olho aqui. Bem embaixo do olho aqui eu tenho uma linha um pouquinho mais acentuada. Um pouquinho mais do azul. Agora eu vou deixar aqui a linha bem certinha e um pouquinho mais forte essa área aqui. Aqui, ó, entre o olho e a cabeça, que é no final do bico, também tem uma linha. Esse azul aqui, ó, fica um pouquinho mais acentuado. Com o amarelinho, eu vou fazer aqui uma linha, ó, tá vendo? Chegando até aqui, atravessa. E agora, eu vou usar um pouquinho do branco. Tem uma luz aqui, ó, em volta do olho. É uma claridade, né? E aqui também, nesse ladinho. Um pouquinho só do branco. Eu vou colocar com o pincel zero aqui para dentro do preto. Uma linha. Que eu vou colocar de 3 partes, que é mais fácil. E agora, um pouquinho para cima. Um pouquinho para cima do meio aqui, ó, aquele pontinho branco. Vou colocar 2. E um cantinho aqui, ó, no olho. Fecho aqui. E essa partezinha aqui, ó, tem um contorninho com preto que chega até ali no bico. E no bico tem um pouquinho de luz.
Só uma pinceladinha assim já chega. Agora eu vou voltar aqui, ó, no preto, nessa área onde eu coloquei o amarelo e o laranja, e vou fazer pequenas batidinhas com preto só para fazer um acabamento melhor. Só aqui na beiradinha. E aqui também, não fica uma linha muito reta, porque isso daqui são penas, então ele tem assim, ó, ligeiras entradinhas, que na hora que eu tava preenchendo, eu não quis fazer, para não ficar úmido, né? O úmido ia ter dificuldade aqui. Assim, não é uma coisa muito parelha, muito reta. Desse lado também, só que daí assim, ó. Cada coisinha desse aqui é uma pena, né? Então, não vai ficar uma linha reta. Aqui, inclusive, ó, isso daqui são penas. Então, a gente faz assim. E aqui também. Crespinho. Pronto. Agora, só aqui na perninha dele, que tem um pouquinho de verde. Aqui, ó, que passa por cima da perninha. Tava muito molhado quando eu fiz a perninha, eu não quis colocar assim, ó. Isso, agora nós vamos fazer o tronco. Com o pincel número 6, eu vou começar aqui, ó, com o sépia. Fazendo manche, tá vendo? Coloco a tinta e puxo ela assim, ó, pra cima e pra baixo. Aqui a gente tem um dedo. Aqui, ó, vou preservar. Pertinho da cauda do pássaro, eu vou deixar o sépia já numa linha aqui, ó. Outro dedo. Aqui eu já venho terminando, eu não vou deixar uma linha reta, quero terminar assim, ó, meio solto. Agora, eu vou usar um pouquinho do laranja em cima desse sépia e vou fazer assim, ó, manchinhas, tá vendo? Aqui, ó, tô limpando o pincel. Agora, venho com o branco aqui, ó, na parte de cima. E olha, eu coloco a tinta e venho fazendo assim, ó, limpando e deixando manchadinho. Aqui um pouquinho menos, aqui um pouquinho mais, aqui também. Não é para pôr aquele branco e deixar assim, ó. Você vai dar uma disfarçada, você vai dar uma misturada. Passei muito branco aqui, daí eu vou pôr um pouco mais de sépia aqui embaixo, porque eu quero finalizar aqui com preto. Aí, agora, na parte de baixo, você coloca o preto fazendo o mesmo movimento. E aqui vou terminar assim, irregular, e eu vou pôr um pouquinho do sépia. Finalizei. Agora eu vou pegar um pincel menor, para fazer essa unha. Vou pegar um pincel 0. Para fazer esse aqui é o preto, tá? Ó, ele tem um dedo assim bem grande. É só mesmo que a gente enxerga assim, um para trás. Começa mais gordinho, termina mais fino. E aqui em cima é assim mesmo, ó. Só o dedo tá enrolado para lá, então a gente não enxerga. E nesse dedo tem aqueles pontinhos. Você coloca e daí dá uma puxadinha.
aqui também. Coloca a tinta e dá uma... Só faz esse movimento. Esse branco, quando secar, vai sumir um pouquinho. Daí já vai ficar na quantidade ideal. Um acabamentinho aqui só. Um pouquinho mais de tinta. O meu ficou aqui meio esfumado, meio transparente. Aqui no finalzinho também. Vou fazer só assim, uma ponta, como se tivesse cortado, quebrado. Agora vamos esperar secar esse tronco. Olha, o trabalho tá sequinho, sequinho, sequinho. O que eu vou fazer? Primeiro, eu vou passar uma fita crepe aqui, porque eu quero limitar a área que eu vou pintar o fundo. Fita crepe segura a água? Não, mas ajuda. O que segura a água? Clareador. Clareador. Não é diluente, tá? É clareador, porque ele tem a mesma consistência de uma tinta. Eu vou passar aqui, ó, pra cima da fita crepe, mais ou menos 1 centímetro de clareador. Isso vai impedir a água de descer aqui. Passo de ponta a ponta. Tenha certeza de que ficou bem preenchidinho, tá? Bem gordinho de tinta ali, ó. De tinta clareador, tá? Quando a gente olha contra a luz, a gente vê espaços onde não tem. Então, é bom conferir. Bom, feito isso, eu ainda vou colocar aqui, ó, vou colocar uma toalha que eu uso para secar pincel, para evitar que a água pegue aqui, total. Agora, eu vou encharcar esse pano aqui de água. Eu quero fazer o fundo aqui, ó, ao redor do passarinho. Algumas manchas assim, ó, bem molhadas e algumas um pouco menos. E eu vou deixar assim meio manchado. Você viu que eu não molhei inteiro, não encharquei inteiro. Agora eu pego o pratinho, um pincel grande. Eu vou começar com o amarelo bebê. É uma cor bem clara. Eu gosto de fazer aquarelado com cores claras. Eu vou aquarelar essa tinta, colocando água. Não precisa pôr outra coisa, porque a tinta de tecido ela é acrílica e ela é a base de água. Se quiser fazer com álcool, pode fazer. A única diferença é que o álcool vai evaporar mais rápido. Ó, ficou uma água, tá pingando, né? Pingo. Eu vou colocar um pouco dessa tinta aqui. Assim, ó, eu vou colocando, você viu que ela tá bem líquida. Eu vou fazendo manchas. A água que tá embaixo vai espalhar essa tinta. Um pouco do amarelo aqui, vou pôr um pouco do amarelo aqui. Tô usando um pincel grandão, número 12, com bastante cerda. Agora eu vou colocar, o pincel tá bem limpo, eu vou colocar uma pincelada de azul hortênsia. Vou aquarelar também. Aquarelar é deixar essa tinta bem molinha, olha, ainda tá meio durinha. Ela tem que ficar escorrendo. E agora, com esse azul, eu vou fazer algumas manchas também. Eu não vou acertar o amarelo. Evita deixar assim, ó, pintas, tá? Coloque fazendo manchas. E agora eu vou fazer a mesma coisa com uma porção do verde grama.
Desmancha todos os grumos da tinta, deixa bem misturadinho. Eu vou colocar um pouco desse verde, ó, o verde bem mais forte, tá vendo? Eu vou colocar ele aqui nesse cantinho, vou vazar com ele aqui pra baixo. Vou pôr um pouco aqui. Um pouco aqui. Evita deixar assim, essas linhas. Melhor deixar mancha mais arredondada. Tá, limpei o pincel pra fora. O pincel tá bem limpinho. Eu vou pegar um pouco desse verde com o pincel. Ó, eu vou fazer isso aqui. Eu não quero que fique esse espirrado ali, então vou fazer com o dedo. Umas manchas maiores. Aperta o pincel, deixa escorrer. Aqui em cima também. Você pode fazer isso daqui com qualquer cor. E sempre vai ser uma surpresa, porque quando seca, a gente não... Na verdade, a gente não domina a tinta aquarela, né? Quando seca, ela pode crescer, ela pode parar num lugar. Terminar com algumas menores aqui. É só encher o pincel e fazer assim, ó. Pronto, já chega. Quando secar, com certeza vai ficar bem mais clarinho. Olha, já secou totalmente. Vocês percebem aqui a faixa de 1 centímetro que eu passei de clareador? Olha como a tinta não cresceu para baixo. Eu vou tirar já aqui a fita. E agora eu vou usar uma brochinha, um pituá. Eu vou usar um molde vazado e eu vou fazer, esse daqui é da Opa, é óleo de oliva. Eu vou colocar as pontinhas aqui, as folhinhas. Vou colocar aqui, não, vou colocar maiorzinho assim. Vou colocar aqui um pouquinho. Eu vou usar o verde grama mesmo. Tô passando normal, tá? Não tô... Aqui eu vou tomar cuidado para não colocar as frutinhas. Aí, um galinho aqui. E agora eu vou colocar aqui atrás dele um pouco. Fazer um pouquinho mais pra cima e um pouquinho mais comprido. Você não precisa fazer com este. Você pode usar o extenso que você tiver. Com flores, com arabescos. Fica bonito também. É só mesmo para ajudar a compor o fundo. Aqui vou colocar mais um. E vou deixar por trás do galho. Ali em cima deu uma mancha maior, eu vou colocar aqui. Vou crescer o galinho só para disfarçar. E vou passar uma pontinha aqui para baixo, que eu acho que vai ficar bonitinho. Assim. Pronto. Aqui, você viu que o molde vazado, ele tem esse extenso, ele tem essas partezinhas assim, ó, que não se juntam. Então, eu vou passar com o pincel zero um pouquinho de tinta só para chegar, ó, as folhinhas.
a gente tem que grudar, porque elas ficam longe. Se a tinta ficar um pouquinho mais fortinha, não tem problema, porque pode ficar manchadinho. Aqui a tinta passou por cima, então eu vou reforçar a tinta. A folhinha passou na frente aqui, ó, então ficou aparecendo a linha, ficou meio transparente. Então eu vou reforçar a ponta aqui da folhinha. Aí acho que fechei todos ali. Agora eu vou fechar aqui. E o trabalho está concluído. Espero que vocês tenham gostado da saída de 7 cores. Esse risco você encontra gratuitamente na minha página www.sonalupinturas.com.br ou no link na descrição do vídeo. Para você que me apoia, muito obrigado! E até o próximo vídeo.